Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe. E mais um dia, Beshem Yeshua HaMashiach, bendito seja o Eterno, que está nos dando mais uma oportunidade. E nós estamos iniciando aí com uma belíssima canção da Synagogue Park Avenue, lá dos Estados Unidos, com o cantor norte-americano Aziz Schwartz, ou Aziz Schwartz, dependendo da pronúncia. E a belíssima canção Avinu Malkeinu, Pai Nosso, que foi realizada por Yeshua e tem muita semelhança com a oração de Yeshua, com aquilo que já os judeus, com o tipo de oração que já os judeus recitavam, já declamavam, já oravam para o Eterno, né? Então, muito obrigado aos irmãos que estão conosco já. Nós conseguimos hoje fazer num horário diferente, devido a alguns compromissos nossos. A gente sempre deixa, quando a gente muda o horário, a gente sempre deixa reservadinho para os irmãos, quando vão lá às 14 horas, veem que, poxa, reservado para um outro horário, mas pelo menos está no aguardo, né? A gente tenta fazer assim, tá, irmão? A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível, tá? Então, que o Eterno abençoe a vida dos irmãos, que bom que os irmãos estão aqui. Nós estamos aqui hoje para fazer teshuvá. Nós estamos, depois de uma pequena maratona, a boa maratona, não é maratona de séries não, onde a gente fica aprendendo uma série de porcarias, aliás, os irmãos sabem que eu falo nesse sentido, eu sou muito sincero mesmo, é uma tônica, uma das tônicas que eu tenho. Nós fizemos a boa maratona na semana passada, para que nós pudéssemos entrar na retificação das nossas vidas. E como é que foi para os irmãos? Conseguiram fazer ou iniciar uma boa retificação em vossas vidas com o tema do Lashon Hara? Então nós estamos aqui no podcast Canal Fábio Pires para aprender conceitos. Eu digo, aqui nós vamos aprender. Eu não posso garantir um melhor trabalho. Isso eu não garanto nem a minha vida, nem se eu vou estar vivo daqui meia hora, mas aqui nós vamos tocar nesses assuntos. E tem muitos assuntos que nós temos que tocar, que pessoas não gostam de tocar, e não tocam muitas vezes por medo. O homossexualismo é um deles. Nós vamos falar sobre o homossexualismo, por que não? Quem neste país nos proíbe de falar sobre o homossexualismo? Vamos falar sobre conceitos espirituais, sobre roubo. Vamos falar sobre a mentira. Falamos sobre o Lashon Hara na semana passada. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. E eu acho que deu muito certo falar sobre o perdão logo depois dos temas de Lashon Hara. Então tenha força de vontade na sua vida para mudar. E é o que eu falo constantemente. Teshuvá é renúncia. Teshuvá não é o aspecto externo. Teshuvá não é o seu conhecimento. Eu quero e peço ao Eterno que essas minhas palavras ecoem. Por isso que eu peço aos irmãos, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem as nossas mensagens, que nós possamos fazer e dar o melhor nesses tempos para o Eterno, irmãos. Que nós possamos dar o melhor, realizar o melhor, fazer o melhor, e nós conseguimos fazer o melhor. Ficar em silêncio perante o Lashon Hara já é dar o melhor ao Eterno. Percebam que algo interessantíssimo que nós temos. E simples, fácil de ser feito. Então nós estamos hoje entrando numa nova fase das nossas vidas, irmãos. Você quer ser retificado? Não sou eu que vou retificar vocês. É o Eterno, através das nossas palavras. Porque somente vocês vão permitir essa retificação, somente vocês vão se permitir serem consertados, abandonando vícios, atitudes, abandonando palavras desagradáveis, por que não pensamentos também,
responsabilidade de maridos, vamos falar de relacionamentos. Maridos que deixam muito a desejar nas suas casas. Vamos falar também das mulheres, mulheres que deixam a desejar também nas suas casas, dentro dos casamentos. E, irmão, nós temos uma série de assuntos a ser falados, principalmente para você que diz servir ao Eterno, principalmente para você que diz que leu tantas e tantas vezes a Bíblia, principalmente para você que já passou dos 60 anos e continua com os mesmos maus hábitos, seja um mau hábito de higiene, seja um mau hábito de palavras, seja um mau hábito de tratamento do seu próximo. Quem disse que você, após os 60, 70 anos, não deve ser corrigido? Sim, deve ser sim, porque o teu julgamento será igual ao meu, que tenho 47, que será igual ao julgamento de um jovem que tem 20, 25 anos. E se Yeshua voltar, nossos julgamentos vão acontecer, independente da nossa vontade. Se morrermos amanhã, nossos julgamentos também vão acontecer. Quem disse, então, que as pessoas não têm compromisso, que todos nós que dizemos que estamos em Teshuvá, não temos compromisso de nos corrigir? O compromisso e a obrigação de nos corrigir. Mas muitas pessoas não enxergam assim e colocam os seus pequenos, grandes problemas, como eu digo, às vezes, embaixo do tapete. Irmãos, nós podemos esconder os nossos defeitos do homem, nossos problemas, os nossos maus atos, mas não podemos esconder isso do Eterno. Então, quando nós falamos sobre correção, nós estamos falando sobre as malignidades das nossas vidas, daquilo que nós precisamos corrigir. Isso é fundamental. Então, que nós possamos nos prestar a aprender perante ao Eterno. Só que para aprender, nós temos que ter o coração aberto para o aprendizado. Em aprendendo, temos que dar o exemplo. Em dar o exemplo, temos que ser luz para que o nosso bom exemplo seja influência para todos. Exato. Não é fácil, mas é possível. Que frase sábia que um dos nossos irmãos colocou aqui. O problema é quando a pessoa não quer. E ela desconversa. Como existem pessoas assim? Principalmente os mais velhos. E o meu teor crítico comigo mesmo, em primeiro lugar, porque eu passo a detestar o pecado que cometi recentemente, passo a detestar o pecado que cometi há 3 anos atrás, passo a detestar o pecado e desaprova a mim por completo, e isso causa profunda vergonha. É dessa maneira que nós devemos nos sentir perante a santidade do Eterno, irmãos. Agora, parece que há pessoas que querem se achar, e também falo para lideranças também terão um julgamento ainda pior. Lideranças políticas, judiciárias, religiosas, são as 3 categorias que os sábios falam. As pessoas acham que a gente está brincando, mas é verdade, tá, irmãos? Isso não é brincadeira não, tá? É muito sério. Aliás, todo o nosso trabalho aqui é muito sério. Eu não estou, na verdade, aqui dentro do YouTube desde 2012. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu sou meio sisudo, mas a gente brinca também às vezes, né? E sabem que desde que nós começamos esse trabalho, nós não estamos aqui para brincadeira. E certas coisas acontecem nas nossas vidas e nós pagamos um preço alto, e pagamos pelo bom perfume de Yeshua HaMashiach, nosso Rabi, nosso mestre, aquele que morreu por nós. Aquele sim era perfeito. Nós devemos seguir o seu exemplo. Vamos falar também sobre raiva. Olha que assunto fantástico. Falar sobre a raiva, falar sobre o que a raiva pode trazer nas nossas vidas, o que a raiva pode gerar nas nossas vidas, atitudes intempestivas. E 2 minutos depois você automaticamente se arrepende, graças ao Eterno, daquele que se arrepende dos seus pecados.
porque há muitos que não se arrependem e continuam. Os conchavos, pessoas com conchavos com políticos, conchavos com sistemas, isso é algo imundo, isso é porco, isso é detestável perante o Eterno. Nunca se vendam, irmãos. Nunca se vendam. Nunca se vendam para o sistema político, nunca se vendam para as sociedades secretas. Isso é um meio do inferno, é um meio satânico. Nós não devemos fazer isso, nós devemos ser íntegros e manter a nossa integridade com o Eterno, mesmo que fiquemos pobres, porque pobres de espírito, se estamos com o Eterno, jamais seremos. Se sobrar uma Bíblia para você, mas para que você possa ler a Torá, Baruch Hashem. Para mim, se sobrar uma Bíblia e um Sidur, tá ótimo. Se sobrar só uma Bíblia, Baruch Hashem da mesma forma. Que bom. Mensagem número 150, o perdão. Parte 1 do podcast Canal Fábio Pires, do dia 12/4. Hoje não vamos fazer anúncios dos nossos trabalhos. Será um podcast um pouco mais curto, porque nós vamos trabalhar de uma maneira mais longa, terça, quarta, quinta e sexta, se assim o Eterno nos permitir. Então nós esperamos que esse tema, assim como o tema passado, sobre Lashon Hará, possa servir de grande aprendizado para todos nós. Já começamos logo de cara com um tema de Matitiyahu 18, 21, 22. Então Shimeon Kefa aproximou-se de Yeshua e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Yeshua respondeu: digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, um querido irmão nosso que está aqui também, inclusive, acompanhando, ele comentou dentro do texto escrito desse de Mateus Shentov, e isso é verdade mesmo. Eu tinha já feito um estudo há muito tempo atrás a respeito desse texto, inclusive eu tenho aqui, ele está trazendo como 77 vezes, que seja 77 vezes, não importa, 70 vezes 7 ou 77, 70 vezes 7 é até mais. Tudo que você pode fazer a mais para o Eterno, você faça. Se você trabalha, se você tem uma ocupação, se você quer agradar o seu patrão logo no início daquele trabalho, você vai fazer o quê? Caprichar no teu serviço, não é? E por que então que nós não podemos caprichar para o Eterno? Caprichar nas nossas orações, caprichar quando limpamos a nossa casa para o Shabat, caprichar nas nossas orações no Shabat, caprichar na roupa que nós vestimos para o Shabat, caprichar no modo que você trata o seu próximo com respeito, com educação, se portar de uma maneira que dê honra à sua esposa. Eu falo mais para os maridos porque eu bato na tecla mais dos maridos, porque até hoje os maridos têm mais culpa do que as mulheres, vamos colocar assim, no relacionamento. Tá? Eu sou homem, mas eu ajo de uma forma diferente. Eu não costumo proteger os homens, porque os homens têm causado extrema vergonha, inclusive dentro da Teshuvá. Então nós trabalhamos, no caso, para que comece do homem para com a mulher. A hierarquia é essa. E aí sim, logo em seguida, a mulher também honrando, teoricamente devendo honrar o marido, mas também não tem acontecido, e também mulheres têm dado exemplos vergonhosos nos seus casamentos, né? Isso é muito complicado. Por quê? Porque é o fim dos tempos, é sinal dos tempos, vemos muito claramente como o ser humano se comportaria em 2 Timóteo, capítulo 13, lá está narrado, está codificado o comportamento do ser humano. Mas, entretanto, contudo, todavia, como eu digo, se alguém lhe causa um mal, Matitiyahu 18, 21, 22, você crê nas palavras de Yeshua? Você cristão que está nos ouvindo. Qual foi a última vez que você perdoou alguém? Se eu fosse abrir, por exemplo, aqui no nosso chat e mostrar, ninguém precisa responder, tá? Que eles fiquem à vontade, tá? Essa foi uma pergunta figurativa que eu fiz. Mas que vai causa, na verdade, já reflexão nos irmãos. Eu creio que a maioria das pessoas iria, poxa, Moré Fábio, há muito tempo atrás. Aquela famosa pergunta, mas a pessoa precisa vir pedir perdão para mim? E eu respondo já, não. Não há essa obrigação. Queríamos nós, e queria eu também, que a pessoa viesse pedir perdão para mim dos erros. Mas a pessoa que erra, porque ela está num estado latente,
de declínio espiritual, eu chamo isso, porque a pessoa que causa um mal para você, ela está num declínio espiritual. Seja inveja, cobiça, seja lashon hara, seja o que? A violência, seja o que for, que constate o mal e que isso não esteja de acordo com a vontade do Eterno, que está representado na Torá, e que isso cause um prejuízo para você em vários sentidos, esta pessoa não tem a consciência do que é o bem. Então ela está num estágio espiritual em declínio. Ela não vai, na condição dela, é como um bandido que está roubando alguma coisa. Na hora se você chegar a falar para ele, por que você está fazendo isso? Aquilo já é de um instinto animal dele, não vamos falar dos pontos espirituais, se é um ataque demoníaco, se é a manifestação do Yetzer Hara dele, não é sobre isso o nosso tema hoje, claro. O nosso tema é perdão. Mas ele não vai nem saber responder para você, ele está agindo por um impulso maligno. E o que ele menos está preocupado é responder para você por que ele está fazendo isso naquele momento. Entendem? O mesmo vale para alguém que está roubando dentro do meio político, o mesmo vale para alguém que está mentindo, o mesmo vale para um filho seu que está mentindo para você, o mesmo vale para um esposo que está praticando adultério, o mesmo vale para uma pessoa que está numa atitude libidinosa, o mesmo vale para uma pessoa que está ofendendo os seus pais, descumprindo um mandamento. As pessoas, elas agem e muitas não sabem por que elas fazem isso. Então, independente da pessoa pedir perdão porque ela vive um declínio espiritual, para ela aquilo ela achou conveniente ser feito, é porque nós, que nos achamos então numa diferença espiritual com essa pessoa, e se nós não achamos verdadeiramente, é que nós temos que provar fazendo o quê? Perdoando. Mas não sou eu quem digo isso. São as palavras do próprio Yeshua, daquele que você diz que você ama. Que você, cristão, aprendeu a amá-lo, mas você aprende a amar só as coisas boas que ele coloca? E que isso para você é algo muito ultrajante, muito embaraçoso, e você não vai, então, realizar, liberar o perdão para uma pessoa? Então, que tipo de Messias que nós decidimos seguir? É o Messias da conveniência, como faz a maior parte do cristianismo, e faz mesmo? Eu posso falar, porque eu fiz parte, ué. Ou é o Messias na sua totalidade, que veio para trazer principalmente arrependimento de pecados e fazer com que eu e você tenhamos vergonha da nossa condição pecaminosa? Essa é a primeira mesmo reflexão que nós fazemos hoje. Qual é o Mashiach que você segue? Porque até que eu me lembro pelo fato de que Mashiach, no final, quando entregou o seu espírito no madeiro, ele até lá disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Poxa, então, se nós temos que ter Yeshua como espelho, o próprio Shaul HaShaliach disse para que fizessem aquilo que ele fazia, porque ele imitava a Yeshua. Mas Yeshua perdoou. Mas Yeshua realizou uma atitude que talvez ninguém faria isso. Que os judeus dizem que jamais perdoarão os nazistas. Isso é grave. E qualquer judeu que esteja nos assistindo aqui, se ficar indignado, o problema não é meu. O problema é pior ainda se algum judeu que estiver assistindo, normativo, ficar indignado com o que eu estou falando. Sabe por quê, meu amado irmão judeu? Porque o Eterno perdoa os seus pecados. Quem é você, então, para não perdoar outra pessoa? Até quando vós permanecereis com o vosso rancor? Na sua instituição israelita, por exemplo? Na sua federação israelita, nas federações estaduais? Quem somos nós para dizer que nós não perdoamos? Jamais esqueceremos, jamais perdoaremos. We will never forget, we will never forgive. É mesmo?
Com que autoridade que o Eterno lhe concedeu isso, na sua arrogância, para que você se sinta assim? Quando você lê Terlim, Salmos 86:5, e dizemos: Tu és bondoso e perdoador, Adonai, rico em graça para com todos os que te invocam. Ah, perfeitamente. Queremos que o Eterno nos perdoe sempre, mas nós vamos pensar se nós vamos perdoar aquele que nos fez mal. Que interessante. Isto não é espiritualidade. Não fiquem aborrecidos com a minha palavra de hoje, irmãos. Estou falando ainda com os judeus, nossos amados irmãos judeus. Como eu sempre digo, eu me considero um judeu messiânico. Mas estou falando com judeus normativos, que inclusive ofendem Yeshua. Yeshua não fez nada para eles. O que fez Rabi Yeshua para você, meu amado irmão e irmã, que frequenta a sua sinagoga ortodoxa, reformista? Yeshua fez alguma coisa para ti? Yeshua intercedeu por ti, inclusive por todo o povo judeu, quando morreu no madeiro. E aguarde, ele vai voltar. E você terá que reconhecê-lo como um Mashiach, caso contrário você não vai herdar o Olam Rabá. Ora, seria o perdão apenas válido para certos tipos de pessoa e para outros não? Seria o perdão então válido para pessoas que cometem até determinado tipos de pecado e outros não? Olha, irmãos, estou mexendo aqui com um vespeiro gigantesco, porque eu posso estar falando inclusive para pessoas que perderam filhos que foram mortos por criminosos. E se este criminoso chegasse na porta da sua casa convertido e lhe pedisse perdão? O Elohim que eu sirvo, o Elohim que eu sigo, me diz, e também através do seu filho, que nós devemos perdoar. Ou eu estou errado? Livre manifestação dentro do chat. Fiquem à vontade. Não, o nosso podcast não é para isso. Se eu estiver enganado, se alguém quiser ajudar a trazer alguma justificativa para o tipo de pessoa que nós devemos perdoar, me mostre então nas Escrituras. Quando Vaikra 9, 18, 19, 18 diz assim: Não se vingue nem guarde rancor. Ame a teu próximo como a si mesmo. Mas o próximo que estava sendo falado lá, Morefaba, era apenas para o israelita. Ah, é. Tá certo. A parábola do samaritano era o quê, por exemplo? E digo mais, hein, irmãos. O Eterno determinava quem iria ser morto, não era o homem. Porque se o Eterno dizia, quando Israel passava por uma cidade, a cidade não deixava com que Israel passasse ou investia contra Israel, o Eterno falava, matem todos, era para se matar todos. Se o Eterno falasse, matem todos, menos as mulheres e as crianças, matem os homens, era o Eterno que determinava. Ou nós vamos nos esquecer de que o Eterno proibiu que Moshe fosse com o povo para lutar contra os moabitas, porque Moshe foi muito bem recebido em Moab. O Eterno não permitia que Moshe especificamente estivesse lá liderando o povo. Outro líder, naquele momento, faria o serviço. Por que o Eterno fez isso? Ora, por uma razão muito específica dele, pela história de Moab com Moshe Rabbeinu. O Eterno é perfeito, irmãos. O Eterno não se compraz na morte do ímpio. Ou vocês acham que o Eterno fica feliz quando morre um ímpio, um criminoso, um bandido?
um político corrupto, um membro da realeza que disse que queria vir encarnado na forma de um vírus na próxima reencarnação, entre aspas. O Eterno quer que todos se arrependam, não que as pessoas pronunciem blasfêmias contra ele, por exemplo. O Eterno é perdoador, porque da mesma maneira que ele perdoa o seu pecado, o meu pecado, quando nós clamamos a ele, ele deseja que os outros também, os ímpios que praticam impiedade, também se arrependam dos seus pecados, como foi assim que ele determinou para Yirmiyahu, para que conclamasse fosse o seu atalaia para ser a sua voz para que a nação de Israel se arrependesse? Ou vocês acham que não havia pecados tenebrosos em Israel? O pior pecado para o Eterno chama-se Avodazará, que é o pecado da idolatria, e Israel estava imerso neste pecado. Mesmo assim, o Eterno enviou um homem dele, que era o único, para que a nação se arrependesse. Por quê? Porque é prazeroso que o Eterno veja que uma pessoa se arrependa. Parece que muitos de nós não entendemos o que é o perdão, irmãos. Parece que o perdão ele é conivente, ele é conveniente para você, para mim, quando nós pedimos perdão ao Eterno. Agora o próximo pisa no seu calo, pisa no meu calo, pratica Lashon Hará, é jocoso, chama de inconsequente, de lunático, de maluco, de pouco espiritual, ou lhe acusa de outros temas. Nós não temos que perdoar? Temos sim. E muitos de nós aprendem isso a duras penas. Mas é o que nós devemos fazer. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos parar de postar mensagens bonitas no Instagram ou no Facebook, mas que são mensagens que não dizem o que está internamente dentro de nós, irmãos. Muitos não pensam, agem porque o outro postou uma mensagem bonita, eu também vou postar uma mensagem mais bonita ainda, e a pessoa nem se compromete com aquilo. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo nas nossas vidas ao dizer algo e praticar outro? Perdoar um pai que abusou sexualmente de um filho? Perdoar uma mãe que abandonou de repente os seus filhos para ir com outro homem? Perdoar uma ex-esposa, perdoar um ex-esposo que causou mal? Ora, irmãos, o nosso comprometimento é com a atitude e não com a retórica. De retórica, o mundo está cheio. Repito, de belas postagens nas redes sociais, o mundo está cheio. Servir ao Eterno é muito mais difícil do que muitas pessoas pensam. Yeshua disse: o caminho é estreito. E ele disse ainda: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta para a perdição. E isso inclui o perdão. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não vou fazer igual pastor evangélico, não, tá, irmão? Vocês podem ficar tranquilos, tá? O que estou falando aqui vem do fundo do meu coração. Muitos já têm os seus chavões, os seus jargões, mas muitos têm uma excelente intenção e conquistam e são usados pelo Eterno. E não precisa nem ser um pastor evangélico, pode ser um irmão comum.
E se você está se encaixando em qualquer tipo de situação que nós estamos colocando, você tem essa semana para fazer uma grande reflexão para que você possa mudar a sua vida. Nós precisamos, irmãos, tomar atitude. Eu conheço várias pessoas que não tomam atitude. Eu conheço pessoas que dizem estar em Techuvá e não cumprem as festas. Isso me aborrece demais. Eu conheço pessoas que estão em Techuvá e nem ligaram para certas festas que passaram recentemente. Mal tiraram hametz de suas casas. Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave. É tão grave quanto não perdoar. É tão grave quanto cometer lashon hara. É tão grave quanto desonrar pai e mãe. É tão grave quanto desrespeitarmos o nosso cônjuge. É tão grave quanto não cumprir uma série de outros mandamentos. Se quando cometemos lashon hara devemos pedir perdão e pedimos, se a pessoa não aceitar o seu pedido de perdão, vamos analisar isso essa semana também, aí ela terá um problema seríssimo com o Eterno. Problema que no caso você se desfez. Mas se a pessoa não aceita o seu pedido de perdão, ela tem aí um jugo que ela mesma permitiu levar nas suas costas, e que se ela não se livrar desse jugo, ela poderá ter seríssimas consequências. É que as pessoas acham que que não haverá punição eterna. Esse é o grande problema. A gente fala e as pessoas, muitas não acreditam, né? Muitos que estão a Techuvá também não acreditam, como se o judeu não acreditasse que existisse inferno. Existem duas orações no Sidur que eu lembro aqui da minha mente que falam sobre o castigo do inferno. Poxa, irmãos, lê do engano que muitos cometem e que o Eterno possa trabalhar na vida daqueles que estão realmente fazendo um retorno e que querem fazer uma retificação nas suas vidas. Nós vamos ler uma parte de um texto que nós vamos ler amanhã sobre mágoa e rancor. Esse texto começa com: não se vingue nem guarde rancor, ame a teu próximo como a si mesmo. Não importa o tempo que você possa estar magoado ou com rancor de alguém. O que na verdade esse não é o texto ainda, o que na verdade você pode permitir que ranços negativos adentrem a sua vida, adentrando primeiro ao seu coração, indo especificamente para a sua alma. Eu ainda continuo achando, irmãos, que a melhor maneira de tratar do perdão é você conversar com a pessoa. Essa é a melhor maneira ainda. Sabendo, como eu disse no início, que a pessoa não vai pedir perdão porque ela nem imagina que pode ter cometido algum pecado para você, porque ela estava num momento de declínio espiritual, então nada mais justo que você converse com essa pessoa. Eu tive recentemente, nos últimos 2 anos, uma experiência assim, e tenho certeza que as pessoas com as quais eu conversei, elas não estavam nem compromissadas, e são membros da Techuvá, não estavam compromissadas com o fato de ouvir até elas e liberar perdão para essas pessoas, porque na natureza delas, elas acharam que não fizeram absolutamente nada. Então, ficamos assim. O assunto ele morre aí. Então, o mais importante é o quê? Que você libere o perdão, independente da pessoa achar, independente da pessoa achar que está certa ou não. Isso vale também quando você vai pedir perdão para alguém. E muitas das vezes você pode pedir perdão fazendo toda uma análise fria da situação e vendo, através também de outras pessoas, de que talvez você não tenha sido culpado, o que você fez não foi grave, ou o que você fez não foi algo passivo de você pedir perdão, e mesmo assim você vai até essa pessoa que ficou magoada com você e pede perdão a ela.
Ora, se vale por um lado, também tem que valer para o seu. Independente de alguém chegar, de você ter falado algo para alguém, mas se um terceiro diz e chega a falar para você, fulano, o ciclano ficou extremamente ofendido com o que você falou. Mas você rebate, mas eu não tive a intenção. Tá, mas a pessoa ficou ofendida, talvez ele tenha entendido mal, seria melhor você conversar com essa pessoa. E o que você faz? O que nós fazemos? Vamos até essa pessoa, explicamos a situação, mas nós temos que pedir perdão. Olha, se você entendeu mal, eu te peço desculpas, eu te peço perdão. Peça perdão a essa pessoa. Não vai lhe custar nada. Muito pelo contrário, você vai ganhar. Você vai ganhar dentro do mundo espiritual. Eu fico muito curioso que as pessoas, quando vêm para Teshuvá, elas já vêm para o judaísmo messiânico ou o judaísmo nazareno, a primeira coisa que elas fazem é colocar um nome hebraico, já pensam em comprar um talit, um kippah, e já, né, fazerem as suas duras críticas ao cristianismo, etc, etc, etc. Mas elas não pensam em fazer correções. Por isso que a Teshuvá, o movimento do judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, está, inclusive, com um conteúdo de pessoas que precisam fazer correções, que precisam se arrepender de muitos pecados, porque elas vão perpetuando os pecados. E muitas das vezes nós também podemos nos encaixar nisso, por que não? Claro, claro que sim. Estou falando de todos nós estamos. Uns acordam mais rápido para certos tipos de correção do que outros. E hoje o Eterno nos chama para continuar essa correção. Faça uma profunda revisão da sua vida. Em Jacó 5,16, portanto confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Terceira reflexão agora. Já foram duas, vamos para a terceira. Qual foi a última vez que você confessou um pecado para um amigo seu de muita confiança que você tem? E finalmente, em Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como Adonai lhes perdoou. Vamos falar também do perdão do adultério, tá? Que não é uma característica obrigatória para o cônjuge. Nós vamos falar sobre isso também. Os irmãos já conhecem o nosso trabalho, nós não vamos nos privar de falar certos assuntos. O tema de hoje, neste primeiro dia, um tema muitíssimo importante e oportuno para os dias que nós vivemos hoje. Mensagem número 150, o perdão, aquele podcast do canal Fábio Pires, do dia 12/4. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco. Voltamos amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Voltamos amanhã, se Ele nos permitir, às 14 horas. Aguardem. Os irmãos que vêm, se nós tivermos algum problema na hora, eu já preparo antes, coloco, deixo para mais tarde. Raros casos, nós tivemos um caso que fizemos à noite, por exemplo. Apoiem este canal, deixe o seu like. Se você puder nos ajudar, mande um e-mail para nós. Vocês já conhecem, fabio73b@gmail.com. Abençoe-nos materialmente, espiritualmente também. Precisamos de bênçãos para que possamos também abençoar outras pessoas. E abençoe também outras pessoas. Se você sentir no teu coração de fazer uma tzedakah, nós vamos falar sobre tzedakah também, tzedakah e terumá, maser, nós vamos falar sobre os 3 pontos. Em breve, pegaremos também uma semana aí de 5 dias, na verdade, de segunda a sexta, para falar sobre esse assunto. Abençoe alguém. Qual foi a última vez que você abençoou uma família? Qual foi a última vez que você abençoou uma pessoa com um prato de comida ou comprou uma cesta básica para alguém? Qual foi a última vez que você pôde consolar alguém ouvindo seus pecados e orou por essa pessoa?
Irmãos, 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 vos dou um conselho, irmãos. A maioria de nós estamos fora dos propósitos do Eterno e nós nem imaginamos isso, hein? Eu sei que há pessoas que acham que eu exagero quando eu falo, mas eu tenho a plena consciência de que eu não estou exagerando. Esta consciência eu tenho da mesma maneira que eu tenho consciência dos meus erros, dos meus pecados, e por isso estou fazendo nesse meu 10º ano de Teshuvá uma profunda revisão da minha vida e algumas coisas vão mudar na minha vida. O tema do Lashon Hara está sendo a primeira. E o tema do perdão, dentro das minhas tefilot, está sendo a segunda. Orem ao Eterno, revisem as vossas vidas. Eu vos dou um outro conselho também, já que muitos irmãos gostam de assistir vídeos e equilibrem mais os vídeos, os trabalhos como esses que nós estamos fazendo, com os vídeos que vocês assistem com relação ao fim do mundo, nova ordem mundial, todos esses assuntos que nós somos partidários, claro, porque há pessoas que estão única e exclusivamente vendo apenas esses trabalhos. Porque eu quero saber como era lá o mundo sobrenatural da época antes do dilúvio, eu quero saber sobre a semente da serpente, são todos assuntos importantíssimos. Mas está faltando, nós estamos numa carência, eu vou falar bem claro, porque para as pessoas também depois não virem no meu Telegram e falar por que você falou isso, More Fábio, isso, aquilo, porque as pessoas entendam o que eu estou falando. Às vezes parece que a gente fala uma vez, duas, parece que nós temos que explicar tintim por tintim para as pessoas, e muitas pessoas que também, as pessoas que entendem muito mal as coisas também sofrem de um certo problema espiritual, isso também é espiritual, tá? Você sempre achar que alguém está falando mal de você, que alguém está, isso também é uma perturbação espiritual. Há pessoas que eu já percebi, né, são raras, tá? Mas que têm esse tipo de problema. Então, eu vos aconselho que os irmãos assistam temas de retificação, porque nós temos que nos retificar. Isso é muito mais importante do que saber sobre refúgio, saber sobre sobrevivencialismo. São coisas que eu sou partidário, irmãos. Coisas que eu pratico e vejo todos os dias na minha vida, horas. Mas manter a nossa vida espiritual com o Eterno, fazer chuvar, significa arrependimento. Isto está ainda e é ainda mais importante perante o Eterno. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno vos guarde. Que o desse tema tão importante que é o perdão, parte 1 que nós vimos hoje no podcast, canal Fábio Pires, do dia 12/4. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui, de todos que ouviram essa primeira parte, e os irmãos que estão aguardando respostas, já deixaram comentários e temas nos nossos e-mails, vamos respondê-los. Peço um pouquinho da paciência dos irmãos, porque eu, daqui a 12 minutos, vou iniciar o meu trabalho secular, tá, meus queridos? E responderei aos e-mails também. Peço que os irmãos aguardem um pouquinho. Todos aí serão respondidos. Um grande abraço, muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Vamos fazer uma tefilá final. Bendito sejas tu, Eterno, nós te louvamos e te agradecemos imensamente, te agradecemos pelos irmãos que estiveram conosco, acompanhando este trabalho. Pedimos-te, Pai, pela tua grande benevolência, a tua piedade por nós, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã nesse momento. Aqueles que têm feito as suas devidas orações, aqueles que têm pedido, aqueles que têm trabalhado, meu Pai querido, internamente para uma retificação de suas vidas, para que possam estar de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, também junto ao testemunho de Yeshua, que essas pessoas sejam fortalecidas, Pai, por favor. Retira, Pai, as malignidades do meio, retira a cobiça, a inveja, o lashon hará, a falta de perdão, retira, Pai, a violência das palavras, a violência física, retira
as brigas, retire as dissensões, os males entendidos. É o que nós te pedimos neste momento, Pai, por favor. Abençoe nossos irmãos que fazem também um trabalho brilhante nessas redes sociais, aqueles que têm dedicado também a sua vida, muitas horas de trabalho diárias para o bem do próximo. É o que nós te pedimos nesse momento. Te agradecemos, Hashem. Toda Rabá, Veuvrahot Beshem Yeshua HaMashiach, Lehitraot. Até amanhã, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom.